Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Vamos chegando para mais uma live de quarta-feira comigo, Marcela Capobianco, repórter da Veja Rio, de cultura, de entretenimento. E toda quarta-feira eu tenho um encontro marcado com vocês aqui no nosso Insta, que vocês já sabem, para conversar com um dos nossos colunistas. Na semana passada a gente teve um papo super esclarecedor com o Fabiano Serfati, que é endocrinologista, clínico geral. Falamos da saúde na pandemia e hoje o assunto é arte, porque eu vou conversar com o André Heller Lopes, que é encenador, diretor artístico do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, além de, claro, nosso colunista da Veja Rio. Vou mandar uns alôs para quem já está aqui com a gente. Magali Almeida, Fabrício, Glória, Leon, Mariana Ponce de Leon, Eduardo Gomes, Antônio Barbosa. Ó, o André já está aqui com a gente. Vamos conversar sobre a arte no novo normal. Essa expressão que já está até um pouco banal, né? Porque as pessoas ficam falando, não existe novo normal. O que é isso? Tá todo mundo da mesma forma. Então já tá meio que o que passando vergonha essa expressão novo normal, não sei. Vamos conversar aqui com o André Heller Lopes, vou chamar para conversa para entender o lugar da arte que está sendo super importante durante a pandemia, né? As pessoas não vivem sem música, sem teatro, sem lives musicais. Boa noite, André, tudo bom? Tudo bem? Vocês me escutam bem? Escuto bem. Tô aqui rearrumando a minha gambiarra. Todos nós. Gambiarra sempre presente 100% do tempo na quarentena, né? Mas a minha tem uma coisa fantástica. Olha só que genial. Que Tá ficando linda. popular essa aqui. Vou ter que apoiar em algum lugar, né? Então, um souvenir. Sim. E aí, tudo bem? Tudo bem? Estamos aqui, Depois né? de quase 5 meses aí, né? A casa virou o escritório, virou o teatro, virou tudo. E eu queria primeiro começar perguntando da onde veio a expressão dito erudito, que já tem muito tempo que ela te acompanha, né? Pois é. Engraçado, eu não me lembro como é que ela nasceu, mas quando eu escrevi pela primeira vez para Veja, já surgiu, porque eu sempre falava um pouco disso, né? Existe uma agenda cultural que tenta colocar ópera, balé, música de concerto dentro de uma ideia de elitista, de erudito, que afasta as pessoas, né? Uhum. Eu costumo dizer muito que ninguém precisa se apaixonar por isso. Cada um tem um gosto pessoal, mas todo mundo precisa ter acesso, precisa poder escolher, né? Então, essa coisa de erudito afasta muito. A gente cresce recebendo doses maciças de um tipo de música, de um tipo de arte, sendo afastado de outro tipo de arte. E aí eu pergunto assim, mas por quê? Isso é erudito mesmo? Por que dizem isso, né? Então, Uhum. eu duvido dessa erudição. Eu acho que a gente tem que falar muito mais do que popularizar ou democratizar, a gente tem que falar em acesso, em estímulo. E as pessoas escolhem o que elas vão gostar de fazer, entendeu? O que elas vão Uhum. gostar de assistir. Sim. Eu no início do ano fui assistir a Orquestra Sinfônica Brasileira na abertura do Teatro Municipal. Foi lindo, teatro lotado, preços populares, inclusive, né? Disso que a gente está falando. E aí veio a pandemia e acabou com tudo, né? Jogou um balde de água fria no trabalho de vocês. Como que foi lá no Teatro Municipal? Cara, foi um certo trauma, né? No dia anterior tinha havido uma reunião na PTR, que é a Associação de Produtores Teatrais do Rio de Janeiro, que eu Uhum. fui, a secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado, a Daniele Barros, também estávamos conversando. Havia uma indicação de que em algum momento haveria um fechamento, mas ninguém imaginava que ia ser no dia seguinte. E nós tínhamos esse grande concerto que abriria a temporada de concertos com uma grande artista internacional, a Sandra Radwanovsky, que Uhum. veio, se apresentou no Corcovado, tinha ensaiado, e nós chegamos para o concerto e teve a notícia do fechamento. Mas ordens são ordens, era um decreto muito prudente nesse momento, tanto é que alguns outros espaços que não fecharam sofreram algumas consequências,
não tão legais. E nós fechamos e desde então começou uma rotina de plano B, plano C, plano Z, alfabeto cirílico. Eu repito muito as minhas piadas, mas eu quero ver se alguém ri. Obrigado. Enfim, é isso. A gente começou a retrabalhar o que seria a possibilidade. Surgiu o conceito do novo normal, o que é o Rio de Janeiro, o que é São Paulo, o que é América Latina, o que é Brasil, em comparação com a Europa. Então, é um pouco por aí. A gente está descobrindo a cada dia como é que essa coisa vai funcionar. Mas eu acho que vai funcionar. Eu sou muito otimista. E já tem como a gente prever mais ou menos quando vai ser a reabertura? Já pode-se falar nisso? Olha, a reabertura depende de um decreto do governador, né? E quem com a sua equipe vai achar que esse é o momento ideal para abrir. O que cabe ao teatro fazer? O teatro, a gente já há 2 meses iniciou um grupo de trabalho que começou a olhar o que eram os protocolos que estavam sendo feitos em outros teatros, né? O presidente da fundação convocou um grupo, eu comecei a escrever esse protocolo, vi o que estava sendo feito em Madrid, em Berlim, Bruxelas, Londres, Lisboa. Comecei a conversar com os meus colegas e entender, porque, por exemplo, uma orquestra sinfônica, estamos falando de 60, 70 pessoas. Além disso, você tem os instrumentos de cordas, né, violino, violoncelo e tal, que podem tocar ou não de máscara, mas como é que o flautista faz? É uma Não máscara faz. com furo? Tem outros instrumentos que o cara, enquanto ele está tocando, os sopros, os metais, né? Eles depois escorrem enfim, não é muito agradável, mas uma gosma, uma baba, né? Uma babinha. Uma babinha que sai do instrumento, que o cara está soprando lá o tempo todo. Então, assim, tem que ter um tapete sanitário para isso. Então, assim, vamos ter que ter acrílico entre os instrumentos da orquestra. Algumas orquestras na Europa estão fazendo isso, outras não. Então, nós estamos acompanhando. E o que cabe a gente fazer é isso. A gente elaborou um protocolo. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro tem hoje em dia um protocolo de 80 páginas. É um protocolo com uma proposta. A ideia é que nós vamos colaborar, nós somos especialistas, estamos colaborando com as outras autoridades, dizendo o que nós podemos, o que nós não podemos. É importante pensar também que o Teatro Municipal do Rio de Janeiro tem um diferencial dos outros teatros, que é a presença dos corpos artísticos. Nós não somos simplesmente um teatro de aluguel, um teatro onde você tem uma apresentação disso, daquilo, e entra, sai, não. Nós somos a casa do coro do Teatro Municipal, do balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, da Orquestra Sinfônica, além de todo um grupo de funcionários administrativos técnicos que tem que trabalhar em segurança. Então, o que esse protocolo ele faz? Ele analisa por área quais são as especificidades, máscara, totem de álcool, etc. Ele trabalha até a entrada do público. Tá? E esse protocolo está hoje em dia circulando no governo, está sendo analisado, e uma coisa muito legal aconteceu, que eu fiz um contato com a Fiocruz, que aí veio ao Teatro Municipal muito generosamente. Eles foram lá, fizeram uma visita, que estava chefe da engenharia, o diretor do balé e da escola de dança, nós também temos as crianças da escola de dança, o representante da Associação dos Artistas, e eles visitaram todo o teatro, nós fomos até lá em cima na Águia, e, enfim, eles estão elaborando com a gente testagem, desenvolvendo a possibilidade de vacinação mais adiante, enfim, tudo para que seja oferecido o máximo de segurança possível dentro do que a gente sabe e do que a gente não sabe até agora, né? Sim. E é bom a gente falar, né, que as crianças têm aula lá, né? Funciona como uma escola também. E também tá tudo parado desde então. Estão rolando aulas online? Como que tá sendo? Assim, isso sim. Os artistas permanecem produtivos, né? Na verdade, os bailarinos, por exemplo, eles têm aula todo dia, porque eles precisam manter a flexibilidade. São atletas, né? Se eles não fazem o seu treino, né, eles vão enferrujar. Eles não é assim que você começa e diz, semana que vem vamos fazer Lago dos Cisnes. Não. Tem toda uma preparação. Mesma coisa com os músicos, continuam tocando, o coro que canta. Então, assim, todos continuam trabalhando, e muito. Foram produzidas várias lives, vários pequenos trechos,
temos gravações históricas que estão aparecendo do teatro a cada dia. Teve uma série Barco em Casa. O balé produziu uns vídeos muito interessantes, o Amargem, por exemplo, e também os artistas individuais. Isso tudo pode ser seguido nos canais do teatro, nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, e você encontra o que eles estão fazendo. Então, assim, a atividade presencial, ela foi diminuída ao mínimo possível. Então, assim, eu fui algumas vezes lá, seja para acompanhar uma gravação, seja para acompanhar essa visita da Fiocruz. Alguém da técnica foi também algumas vezes. Existia segurança, claro, toda aquela parte que continua, mas a atividade está sendo feita em casa. Muita. Nossa, eu nunca me reuni tanto na vida, gente. É um horror. Muita gente que eu entrevisto às vezes fala, nossa, eu tenho até vergonha de dizer que eu não tenho tempo, mas é que é tanta reunião, né? Que as pessoas estão... E obviamente tem todas as funções domésticas, né, para fazer ao mesmo tempo, então tá todo mundo muito ocupado. E aí eu queria saber quais são as principais dificuldades assim, de trabalhar com arte sem ser presencialmente. Olha só, como encenador, é bastante desafiador, porque você fica muito tolhido, né? Você não encena. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, é meio um spoiler esse exemplo. Eu, junto com o Ira Levin, que é o maestro da orquestra, nós decidimos gravar uma ópera inteira, uma ópera russa, é uma ópera curta de 30 minutos que é baseada num texto de Pushkin, uma ópera de César Cui, que se chama Festim nos Tempos da Peste. É um texto em que 4 personagens estão no meio de uma pandemia, estão jantando, tendo uma festa, um banquete, quando aparece um carro carregando os corpos, quer dizer, estão aglomerados, vamos usar o termo moderno, estão aglomerados, festejando no meio daquela pandemia toda. Aparece um sacerdote, que é uma espécie de consciência deles, e tem o desfecho da ópera num conto, você tem que assistir quando ela for lançada. Mas, enfim, como é que foi dirigir isso, né? Eu tive a ideia do trabalho, falei, vamos fazer isso. Aí eu falei com o Aira, não, tocou. E aí eu falei com 5 cantores, amigos de longa data, colegas, e falei, vocês querem fazer? Não tem grana, a gente não é um projeto que a gente vai usar um patrocínio do teatro, mas é um projeto que a gente precisa fazer para mostrar que a gente continua produtivo, que a gente desafia esse momento, que o humano não vai ser vencido pela pandemia, pelo medo, né? Então a gente fez, né? Então eu falei, olha, Marcela, aqui você pega esse quadro atrás que você tem, tira, eu preciso que esteja tudo negro atrás, e você tem uns copos, põe assim. Aí eu fiz uma foto como eu queria, e eu falei, olha, vocês vão estar sentados na mesa, fulana finge que está olhando para cá, outra... E eles gravaram. Então, assim, tinha um em São Paulo, em Copenhague, em Brasília, um em Jundiaí, outro no Rio de Janeiro, e eles gravaram tudo. E o Vinícius, que é o barítono, que tem talentos de editor de vídeo que nós descobrimos, começou a editar. E aí foi humilhante, porque eu falava assim, será que você conseguia tirar a cor? Ele, facílimo. Aí tirava a cor. Eu achei incrível. Eu acho que tem gnomos morando na internet, entendeu? Mas foi ótimo. Então isso é uma maneira de se produzir. A gente agora está fazendo um segundo vídeo. Esse primeiro vai ser lançado no Festival de Inverno do Rio, que a Delartes vai fazer um festival online. E ele é lançado no dia 8, agora, no dia 8 de agosto. E é a primeira vez que um grupo de cantores que se faz uma ópera assim, nesse tempo, né? Então isso é muito, muito legal. Uma ópera russa, mas com legenda, tudo. E isso é uma maneira. Como eu te falei, os bailarinos do teatro, por exemplo, se reuniram e também fizeram uma coisa assim, que um faz um movimento em casa, ao som de tal música, e o outro continua. É um trabalho de equipe. Eu acho que, mais do que nunca, a gente está se descobrindo enquanto um coletivo de artistas, né? É uma reeducação. É frustrante, é diferente, mas você tem 2 opções. Ficar em casa, de braços cruzados, reclamando que tudo é horrível e fazendo o quê? O vírus não vai ouvir você. A vacina não vai ser mais rápido por isso. Mas se você reafirmar o humano, se você tiver um diálogo com o espectador, o público, e disser, olha, vale a pena você investir em arte, consome arte. A arte é o que está, nesse momento, nos mantendo sãos.
nos permitindo escapar desse quadrado que a gente está aqui dessa telinha. Sim. Não, e é impressionante, assim, eu fiz uma reportagem no mês passado sobre o teatro online, especificamente, né? Tem gente que critica e fala que não é teatro, porque o teatro tem que ter um espectador trocando com um ator no palco, no mesmo ambiente, mas o que tem para hoje é a transmissão pela internet, né? É muito interessante perceber que a arte está chegando em lugares em que ela não chegava antes. Por exemplo, uma companhia de teatro de São Paulo, que tem uma sede em que cabem 80 pessoas, vendeu ingressos para o mundo inteiro, literalmente, assim, para a África, para a Europa, para os Estados Unidos, 500 espectadores numa sessão, inclusive dando lucro, né? Porque o, o espectador... Exatamente. O espectador, ele escolhe quanto ele vai pagar. Então, acho que a arte mostra que ela está sempre viva, não importa o momento histórico, né? E é muito, muito bom a gente perceber que a arte vai sobreviver e continuar existindo, não importam as consequências, né? E as condições, né, para ela ser feita. Eu acho que tem duas questões, né? A primeira é que no campo da música, para o teatro, fazer um espetáculo gravado é uma coisa muito nova. Mas se você for pensar, você abre a sua estante de CDs, o que você tem ali é uma representação de um show, não é um show, né? Todo mundo adora ir ver sei lá, Maria Bethânia ao vivo. O espetáculo é incrível. O DVD é muito bom, mas não tem aquela energia do ao vivo. Eu vi fulano, eu vi Beltrano, sei lá, meu pai viu Edith Piaf, Elisete Cardoso, sabe? Tem essas coisas, você vê ao vivo. O CD é essa representação. Eu não consigo ver Maria Callas ao vivo, mas eu posso ter um pouco do que foi a arte dela e do poder de comunicação. Da mesma maneira que uma partitura, ela não é música, é um código que a gente combina e diz, olha, essa nota nesse lugar quer dizer pá, essa outra nota quer dizer pá, essas alturas a gente combina aquele código e a gente lê e interpreta. Mas ela não é música, ela é uma representação. Então, para a gente já tem esse costume do gravado, né? Mas, é claro, a gravação, inclusive, no século XX, às vezes se tornou mais importante que o ao vivo, né? E é curioso, porque a ópera em cinema, as peças de teatro do National Theatre, por exemplo, que já eram passadas em cinemas, agora estão sendo muito mais veiculadas. Eles fizeram até uma série de graça. Então, assim, isso tudo é muito interessante. É o redescobrir, né? O Rimbaud fala que o amor está aí para ser reinventado, né? L'amour est à réinventer. Eu acho que a arte também, todo esse coeficiente humano dessa relação. A gente estava muito meio perdido também com a tecnologia, com tudo. Talvez seja uma maneira da gente se reconectar. Pois é. A gente tem um comentário aqui do Carlinhos Pinto. A arte transcende os desafios. Pois é. Um abraço também para o João de Jesus Silva. Quem quiser mandar uma pergunta para o André Heller Lopes, fica à vontade, que a gente lê aqui. E pensando em ópera, algum sonho para reabrir o Teatro Municipal, o que você tem em mente? Olha, eu acho que reabrir é o grande sonho. Então, a gente reabrir com segurança, com um espetáculo bonito. Eu acho que vão ter várias fases, né? O grande sonho é um sonho que ficou um pouco arquivado, que era fazer a Irma do Villa-Lobos, que é uma ópera incrível, que nunca foi feita na sua integralidade. Eu acho que nunca foi nunca foi dado justiça à grandeza dessa obra, né? Ela sempre foi feita com corte, semi-encenada, com algum tipo de comprometimento. Isso era um projeto que a gente ia começar quando parou. Eu não sei quando esse projeto vai voltar, porque a gente também tem que ter uma certa consciência de o sonho artístico pessoal do André, ele é o sonho da pessoa física. O sonho do diretor do teatro é o sonho da pessoa jurídica, né? Eu costumo dizer que eu não sou diretor, eu estou o diretor do teatro. Eu sou artista. Então, eu já tenho uma trajetória de um tempo antes de ser diretor. Aceitei esse desafio, porque é um grande desafio, é uma coisa que faz você parar a sua carreira, rever,
envolve um trabalho burocrático imenso. Pelo menos assim, para mim não importa cargo, importa o que você pode realizar. Se você não pode realizar, é melhor você não estar lá. Agora, claro que eu não vou poder pensar naquela ópera gigantesca com 100 pessoas na orquestra, talvez aquele balé mais complicado, uma produção que vem de fora, porque o tempo agora vai ser um tempo de recuperação. Eu acho que nós estamos enfrentando uma espécie de terceira guerra mundial. Isso é importante entender. Por quê? Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo teve uma vontade de consumir arte muito grande. Durante a Segunda Guerra também existiu. E depois foi uma grande euforia, foi também um período de... Oi, você está bem? Tudo bem com você? Coisas que acontecem na live. Acabou de desabar o celular do tripé. Olha que horror, gente. Gil, eu vou te mandar uma matriosca. Eu tenho algumas aqui. Cara, eu fui ano passado... eu adoro tergiversar, então vamos tergiversar antes de responder essa parte assim. No final do ano passado, eu estava remontando o Fausto que a gente fez aqui, a produção de Manaus que a gente fez aqui, e eu estava remontando no Chile, e eu cheguei lá no meio daquele problema que estava tendo, né? Então, assim, cheguei, o aeroporto fechado, batalhão, eu tinha um apartamento alugado que tinha uma varanda era uma varanda para bomba de gás lacrimogêneo, né? Eu não conseguia nem abrir a janela. Eu filmei para Globo News, para vários lugares, etc. Era uma coisa absurda. Enfim, cheguei e aí, quando eu estava lá, um conhecido meu, que tinha conhecido meu trabalho, tá, já tinha visto uma coisa que eu tinha feito na Polônia, resolveu estabelecer um contato com a ópera de Krasnoyarsk, na Sibéria. Meu queria Deus. fazer um projeto de... Eu achei tão esdrúxulo essa coisa de Sibéria e Rio de Janeiro. Ele falou, não, você tem que ir agora, você se importa de viajar no Natal? Eu falei, mas a gente está aqui terminando a temporada. Não, então você vem, não sei o quê. Gente, tá bom, eu fui lá, saí daqui dos 45 graus à sombra, né? E cheguei lá e tava até quentezinho, tava só menos 17, né? Ah, tranquilo. Mas, gente, era uma coisa, era ridículo, porque saía de Moscou, você voava 5 horas para esse lugar, era no meio da Sibéria, né? Meu Deus. E a gente estabeleceu, eu falei, olha, já que vocês querem que eu faça um espetáculo, eu proponho que seja uma parceria com o Rio, porque eu acho tão exótico isso, da gente fazer Sibéria e Rio de Janeiro, e foi daí que apareceu essa matriosca que eu te falei. Porque eles são super hospitaleiros, os russos, né? Meu avô era russo, então também tem puxando uma brasa aí. Mas eles são super hospitaleiros, então eu virei para uma moça no hotel lá e falei, poxa, esse frio, como é que eu vou sair? Onde é que eu compro uma matriosca? Aí ela chegou lá e me deu, assim. Eu falo um pouquinho de russo, aquelas 5 frases instrumentais, né? E isso encoraja eles a acharem que você está conversando, né? Então, tipo, dá, e eu, não. E as pessoas têm conversas seríssimas, e eu assim, ai meu Deus do céu, mas tudo bem. Voltando à vida. Voltando, recapitulando. Né? Você não sabe que eu derrubei o meu copo d'água. Tá, assim, tá lindo aqui, meu cenário de guerra, mas vamos embora. Eu falo muito, então não tem problema. Você pode fazer toda a faxina que eu fico falando aqui. Eu pôr um espelho e converso comigo mesmo. Não, vou te ouvir, depois eu li. Esses sonhos vão ter que ser adaptados. Eu acho que é a parte séria que a gente tem que entender. Isso tudo que a gente faz do lado de cá, do artista, é um trabalho. E é um trabalho muito sério. As pessoas às vezes acham estranho, né? Ah, você trabalha com música. E qual é a sua profissão? Você faz faculdade de música? Tá, mas qual é a sua faculdade de verdade? A gente convive, mas é um trabalho muito sério. Eu fico olhando, por exemplo, os bailarinos, o que aquilo destrói do corpo da pessoa, aquela arte, é o atleta, né? Eles mereciam ter uma lei de aposentadoria especial como os atletas, porque é uma coisa muito difícil. Destrói, os pés são destruídos, o que eles entregam, o melhor, né? Eles entregam o corpo deles. E o cantor também, na verdade, quando a gente ouve um cantor muito bem, significa que o cantor não está se ouvindo bem. Uma regra para você, quando você estuda canto, é que se você se ouve muito bem, os outros não estão ouvindo bem. Então, esse trabalho de doação ao próximo, a comunicação, é incrível. Então, a gente vai ter também que saber doar os nossos sonhos. Ou seja, eu não posso fazer 2-0. Tá difícil. Olha aqui, gente, vou mostrar para vocês.
quebrou o meu tripé. Que a validade do tripé que você comprou Meu na Amazon, Deus. que terminou ontem e tá aqui. É. Mas enfim. Não comprem um tripé como o não, meu, gente. tá bom. Mas eu acho que assim, a gente vai ter que pensar assim, o que, que é um espetáculo que é. Por exemplo, eu vou fazer uma grande tragédia agora. Madrid fez uma coisa muito legal que era uma Traviata, né? Traviata é a Dama das Camélias. Quando eles falaram nisso, e a gente há muito tempo está se devendo fazer uma Traviata no Rio, mas eu sempre relutei um pouco, que eu acho que tem que ser um espetáculo com uma grandiosidade para ele ser feito. Até porque os últimos que foram feitos, o Zé Firelli fez uma Traviata no Rio de Janeiro nos anos 70, 80. Então, assim, para você chegar nesse nível, né, é complicado. E aí, quando você imagina, a Traviata é uma história de uma mulher que acaba sem amor, sozinha, isolada e morre de tanto tossir, né? Nossa. Eu achei que, assim, será que não é mau gosto? Olha, eles fizeram e deu super certo. Então, assim, isso é uma escolha. Talvez você tenha que... Mas talvez você precise falar de óperas, de balés, de músicas que renovem o nosso sentido com a vida. Talvez eu não possa fazer aquele repertório tipo Irma, que é uma ópera super importante de se fazer, mas não é um título popular, é um título que demanda uma grana muito grande. Então, assim, o que era o planejamento do municipal, um planejamento de um teatro lírico sério, ele é feito com 2, 3 anos de antecedência. Né? Na Europa, eles fecham os contratos com esse tempo. Nós aqui, eu e o Aira, conseguimos fazer esse esboço, mas a gente não consegue fechar contratos com menos de um ano. É impossível, porque, né, entendeu? Então, isso agora tudo foi um pouco por água abaixo, né? O que a gente tinha planejado para esse ano, que eu vou passar para o ano que vem. Mas, olha, estão surgindo umas ideias muito legais. Eu não posso ainda falar o que é, mas a gente teve uma reunião com o artístico, com todo o departamento artístico do teatro no começo da semana e também com os nossos corpos artísticos. Então, a gente está procurando formas de fazer um segundo momento desse streaming. Além do que a gente está fazendo na rede, mas montar pequenas formações e ir incrementando à medida que a gente for chegando ao final do ano, mais segurança de saber o que a gente está fazendo. Vai ter coisa. Sim, eu estava até pensando, você falando que talvez os assuntos sejam muito fortes, né, duros para esses tempos, e a gente nota isso no jornalismo. As notícias boas são muito mais procuradas, muito mais comentadas nas redes sociais do que uma notícia ruim, que obviamente a gente também tem que dar, porque o jornalismo vive de informar. E aí eu fico me perguntando se a tendência da arte lírica ou não para os próximos anos é de uma coisa mais solar. Não sei, eu acho que em alguns lugares sim, entendeu? Mas tem uma grande mudança que vai acontecer. Tem grandes teatros, tipo o Metro de Nova York, a Ópera de Paris, o Covent Garden, que estão com problemas financeiros sérios. Veja só, nós temos no Brasil, na América Latina, problemas financeiros muito piores. Mas a gente meio que está mal acostumado a se virar com isso. Né? Eles não podem fazer sem isso, sem aquilo, sem a estrela, sem aquele grande cantor. Então, assim, alguns colegas acham que se não é para fazer daquela forma, é melhor não fazer. Então, assim, é uma maneira de pensar, né? A gente não pode se dar esse luxo aqui. O que eu acho é que a gente vai ter uma tendência a fazer coisas mais, não digo animadas, mas que tenham uma mensagem mais positiva, sim. Não dá muito para fugir do drama, porque se você for pensar, o que a gente chama de teatro, o teatro como encenação, ele só acontece na hora que existe um conflito. Não tem a história da fadinha que era muito feliz, casou com o príncipe e não teve problema nenhum. Ela só existe quando aparece a bruxa, o antagonista. Entendeu? Então são as nossas adoráveis vilãs, né? Então vai ter que aparecer. Então algum conflito tem. Pode ter final feliz, mas vai aparecer. O que eu acho é que as obras que demandam forças muito gigantescas, contratações,
instrumentos especiais, cantores que você só encontra sei lá, no Afeganistão ao meio-dia, entendeu? Não vai dar certo. Não vai dar certo, a gente vai ter que ser mais pragmático. Agora, eu espero que isso nos ensine, no Brasil e na América Latina no geral, a compartilhar produções, né? No mundo das artes plásticas, por exemplo, isso é muito mais costumeiro, né? Você tem uma exposição no Rio, em Belo Horizonte, em São Paulo. A gente não faz tanto isso. Isso é muito ruim. Os exemplos existem, eu fiz vários, mas eu ainda sinto que uma vez aqui no Rio de Janeiro estavam fazendo uma série de óperas que eram montagens que vinham de outros lugares. E eu me lembro de um sujeito da cultura, que tinha até sido do governo do federal, isso há muito tempo atrás, ele fazendo uma crítica. Isso chama-se carne requentada, carne velha, roupa velha. Mas não é. Gente, olha só, em 2014 já foram apresentadas 5 ou 6 montagens diferentes de Carmen no Brasil. Qual é o sentido disso? Não era melhor você escolher uma montagem e aí você fazia outros 4 títulos diferentes? Porque para que todos esses lugares, cada um tem a sua Carmen? De que serve? Não serve. Entendeu? Aí você diminui o título. Quanto menos oferta você tem, menos mercado de trabalho, menos acesso, mais difícil de você criar um projeto de ingressos, de estímulo. Não tem sentido. Tem obras essenciais da ópera, do balé, da música de concerto, que não são feitas há 20 anos. E que você diz assim, mas como é possível? Traviata. Traviata, a última foi 2000 ou 2002. Gente, são 20 anos. Tem uma geração que nunca ouviu falar disso. Como é que ela vai gostar disso se ela nunca ouviu falar? Entendeu? O André Dalan está comentando aqui o que eu ia comentar, que o teatro roda com a mesma montagem, né? Uma peça que estreia geralmente no Festival de Curitiba, tem uma temporada pequena, né? Hoje em dia as temporadas são muito curtas. No Rio, São Paulo, e é o mesmo ator, os mesmos atores, a mesma companhia fazendo. E aproveitando isso que você estava falando, queria te perguntar sobre público. Existe essa cultura de que não existe público para ópera, para concertos aqui no Rio e no Brasil, o que eu acho que é uma bobagem, mas você acha que vocês vão ter que reconquistar e cativar mais público agora, nesse novo momento? Esse é o famoso dito erudito, né? Compre batom, compre batom. Então, assim, todo mundo diz que você tem que ver a rainha do pop, e todo mundo canta música, passa 270 vezes, fica na sua cabeça, você não consegue nem se livrar daquela música. Isso não é uma coisa natural, isso é um grande trabalho de marketing, de propaganda. Perfeito. Então, assim, no caso, público tem, isso é o dito erudito total. É claro que você, por exemplo, ano passado nós fizemos uma ópera do Philip Glass, que é um compositor moderno, uma ópera que nunca tinha sido feita na América Latina, que eu conhecia, que eu tinha feito em Londres. Eu chamei o Felipe Rich e a Daniela Thomas para fazer, achei que eles eram as pessoas certas para aquele trabalho, e foi um teatro que se lotou. Entendeu? Foram grandes cantores brasileiros que fizeram, Leonardo Neiva, Ludmilla Borfeld, a Carla Caramujo, cantora portuguesa, veio fazer. Então, assim, lutou, é um tipo de público. Se você fizer Lago dos Cisnes, vai lotar. Balé lota em muito público. E ópera também. Eu fiz Turandot em São Paulo, 6 restas, 8 esgotadas, fizeram resta extra. O Fausto estava lotado aqui. Agora, você precisa ter um tempo para isso ser vendido. Você precisa fazer trabalhos em volta dessa obra. Essa pessoa, assim, a Valquíria, por exemplo, que foi feita em São Paulo e depois veio para o Rio de Janeiro, 2011, 2013. Era um espetáculo com 6 horas de duração, porque é o estilo daquela ópera. Em São Paulo, eles, no meio, entre o segundo e o terceiro ato, se não me engano, a gente preparou o teatro no Municipal de São Paulo para ter um jantar. Foi uma ideia que eu apresentei para a diretora do teatro, então, e ela achou ótimo, porque eu sabia disso de Londres. A pessoa chega, sei lá, 6 horas da tarde para ver o espetáculo. Ela já chega na hora, correndo, entra. O primeiro ato tem 1h10. O
segundo tem não sei o quê. Então a pessoa já chega e já deixa reservado, paga o seu jantar, ele chega no intervalo, tá lá, sua mesinha número 3 chega, já está servida a entrada, come, tudo rápido, vai ver o segundo ato, volta e come a sobremesa e depois volta. Então, assim, ninguém vai ficar com fome, ninguém vai ficar achando que vai terminar muito tarde. Você tem que pensar a coisa. Não adianta você dizer, olha, eu faço ópera e quem quiser vem ver. Não é mais assim. Gente, Sim. não é. Mudou. Mudou. A gente tem que realmente estimular o público, né? Mas existe público, sim. Tem muita gente interessada. Eu acho que, para responder a sua pergunta, sim, a gente vai ter que reconquistar. Porque tem uma parte do público que ele vai ter muito medo de ir ao teatro. Né? Sim. Eu não sei por que os aviões estão lotados, né, e os teatros estão vazios. Fechados. Assim, fechados. Né? Eu estou na Europa, por exemplo, que estão reabrindo. Agora, você vai ter que distanciar as pessoas. No caso do Municipal do Rio, tem uma coisa muito legal, que o teatro é uma sorte. O teatro tem 2.380 lugares, um pouco mais. Então, isso nos permite ter pelo menos 800 lugares, mais ou menos. Então, isso já é muito mais do que a maioria dos teatros que a gente conhece. Sim. Eu até acho que seria uma coisa legal se a gente pudesse, de repente, em janeiro, fevereiro, se unir com a classe teatral e trazer espetáculos de teatro para o municipal. Eu sou um cara da ópera, mas eu sou muito defensor dessa conversa com as outras artes. Eu, inclusive, reclamo muito, já impliquei muito com alguns amigos de teatro, porque prêmio de teatro nunca entra ópera, nunca entra balé, não é. A gente sabe, assim, tem cenário, tem figurino, tem ator em cena, tem iluminador, mas você não entra nem na categoria especial. O que a gente tem de diferente do musical? A gente tem que se entender como classe, gente. E eu acho que a culpa não é do teatro. Eu acho que as gerações que vieram antes de mim na ópera ficaram encasteladas lá, querendo fazer uma coisa de elite, com suas gravatinhas borboletas, vendendo a cantora que comeu um vatapá e passou mal, entendeu? Isso ficou tudo supérfluo. Não pode ser mais assim. A gente tem que ter uma outra postura. Então, assim, é um carioca na ópera, né? É uma postura carioca de se fazer ópera. E por que não, né? Por que não também, né? Não, tem que ser. Eu acho que você tem que fazer mais. Tem que ter programa de jovens intérpretes, tem que ter programas de formação de plateia, você tem que poder ter ensaios para escolas, você tem que poder, assim, uma hora antes do espetáculo, qualquer um que tenha menos de 26 anos compra qualquer lugar por R$10. Sim. Entendeu? Vem assistir. É difícil, sim, a gente fazer um espetáculo de 4 horas, ficar no mundo que a gente tem, em que tudo são 10 minutinhos, 1 minutinho, 1 hora de live. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que encontrar esse tempo. Se é difícil, se você tem um programa que a pessoa pode comprar um ingresso, sei lá, por R$10, e ela, de repente, se ela tem menos de 26 anos, ela fica com uma espécie de vale. Ela vem, se ela quiser, ela assiste o primeiro ato num dia, volta para assistir o segundo ato no outro, vem no terceiro. Eu acho que ela tem que... aquela mágica do teatro. Olha, eu tinha um projeto aqui, quando eu fui coordenador de ópera da prefeitura, que era o Ópera no Bolso. E ele funcionava no Carlos Gomes. A gente trazia crianças das escolas municipais, pequenininhas, para assistir pocket óperas, óperas de bolso. Né? E era muito legal. E as pessoas, muitas dessas crianças não tinham nem ido ao cinema antes. Então você cria... Por que era importante fazer num teatro? No Teatro Carlos Gomes, por exemplo. Porque elas chegavam, via a cadeira vermelha, ouvia o sinal, tem aquele cheiro de teatro. Entendeu? Você tem que... É que nem leitura, é que nem jornal. Entendeu? Você tem o prazer da leitura. Eu brinco muito no blog, né? Porque eu sempre começo o blog querendo fazer uma coisa leve. Né? O meu sonho de consumo é escrever uma coluna com o meu amigo Leonardo Aversa. Né? Sim, maravilhoso. É tudo divertido, leve, incrível. É incrível. E aí, eu sempre acabo escrevendo uma coisa séria. É um saco, mas acaba sendo... Você tem que ter esse espaço. Né? Uma coisa meio poética e tal. Mas eu acho que você tem que flertar com o que é erudito, o que não é, o que se diz ser erudito. Né?
É porque o teatro vai continuar aí, gente. A gente vai continuar fazendo e a gente vai reabrir num determinado momento. Mas no momento que for sério fazer isso. E que for seguro para todo mundo, né? Porque é muita gente envolvida. Nas conversas que você tem tido com colegas da Europa, por exemplo, né, que já está numa outra fase de desconfinamento, os teatros reabrindo, o público tem ido? Ele está presente? Traviata em Madrid lotou. Lotou. Madrid tem cerca de 1.500 lugares e devem ter vendido por dia pelo menos 500. Uhum. E era um espetáculo bastante simples, era um espetáculo semi-encenado, com grandes cantores, mas lotou. É que assim, você tem duas pessoas que cantam juntas aqui, que são um casal, aí tem duas Uhum. cadeiras vazias, etc. Você vai distribuindo, as pessoas estão de máscara, as pessoas têm que ter uma certa disciplina, né? O que Sim. me preocupa é assim, você aqui no Rio de Janeiro, muitas vezes você vê as pessoas andando de máscara até aqui, né? O nariz de fora. No Aí tá queixo, aquela né? máscara no queixo. Que é isso, gente? Eu fico chocada. E as pessoas não gostam de ser lembradas que elas precisam de estar de máscara, né? Então, assim, é complicado. Né? E eu não sou super xiita com isso, não. Eu acho que você tem que ter consciência com o próximo. E erros podem acontecer, e você pode esquecer a máscara em casa, sei lá, foi dar um mergulho no mar e a máscara saiu boiando, enfim. Isso Uhum. tudo pode acontecer, mas eu acho que tem que ter esse princípio, né? Há pouco tempo atrás, eu fui no Municipal, numa sexta-feira, e aí eu estava acompanhando uma coisa, fui tomar um cafezinho ao lado no Sucumania. E aí eu fui lá, estava vazia a loja, tinha um X no chão, eu me plantei naquele X, pedi meu café, estava tomando. De repente entra um grupo, os caras assim, e aí o X vem aqui no meu cangote, aí esse joelho é de quê? Eu, opa, né? Me afastei, como se ele tivesse a peste, claro. E aí eu Uhum. falei, senhor, distância, não sei o quê. O cara ficou completamente alterado. E o amigo dele, sem máscara, começou a xingar e falar, que viadagem, não sei o quê. Peraí, gente. Ninguém está usando máscara porque é fashion, porque É. acha. Entendeu? Eu não estou num grupo de risco, mas eu tenho meus pais que são idosos. Eu conheço Uhum. pessoas que são um grupo de risco. Então, assim, eu tenho que tomar um certo cuidado. Né? Eu não posso pedir que pessoas que estão na minha equipe venham trabalhar lá presencialmente se elas não estão bem. Às vezes as pessoas também não estão bem psicologicamente. O que eu Sim. posso fazer é encontrar coisas que elas possam ajudar elas a sair da depressão mesmo, né? E o Uhum. público também. Eu acho que esse compromisso com o público é muito importante. Agora, cada cidade vai ter que descobrir um pouco isso, tá? Eu acho que o público do Rio, de São Paulo, de Minas, de Manaus é muito diferente. Com certeza. E o importante, como você disse, é que todo mundo se sinta seguro para quando o teatro estiver aí de portas reabertas. André, a gente já está chegando no fim do nosso bate-papo, infelizmente. Ah, E eu toda semana, para todo mundo que passa por aqui, eu peço a indicação de um livro. Não precisa ser da sua área técnica, pode ser um romance, pode ser livro de poesia, algo que tenha te tocado recentemente para a gente compartilhar com os nossos seguidores. cara, eu adoro a obra do Sandor Márai, que é um húngaro, tá? Eu tenho um livro dele que eu acho genial. Todo mundo fala das Brasas, que é um livro pequenininho, mas o que eu Uhum. mais gosto é o Da Verdade. E eu acho que o Da Verdade é um livro que pode ser muito interessante nesse momento, porque ele, na verdade, conta a história da Hungria ao longo do século XX, só que ele é dividido em 4 ou 5 partes, e cada parte é sobre o ponto de vista de um narrador. Embora a história continue, né, é como se alguém dissesse, começa o livro, tá vendo aquela ali, aquela é minha mulher, não, a outra, não sei o quê, aí continua até um determinado momento. E aí a história essa outra mulher se torna protagonista da segunda parte. Então, Hum. o quebra-cabeça vai se formando e a verdade, o que é a verdade para cada um. Nós também estamos um pouco nisso, né? Eu acho que é um momento de polaridades, né? As pessoas estão muito direita, esquerda, não sei o quê, e esquecendo de algumas coisas básicas, né?
Uhum. O mundo está muito assim. E a gente tem que entender que existem várias verdades também, né? Existem, quer dizer, verdades várias não existem, né? Existem várias maneiras de se observar a realidade. Os fatos são os fatos, né? Mas a gente não pode chamar, como é que aquela assessora do Trump falava, que verdades alternativas ou fatos É alternativos, não tem. pós-verdade, né? Pós-verdade, enfim, não dá. Se chamar o urubu de meu louro, não dá. Uhum. Agora, e o Sandro Amaral tem esse livro. E ele tem, inclusive, também um outro livro que se chama Veredito em Canudos, que ele pega a história da Euclides da Cunha, do Canudos, Hum. e resolve contar uma narrativa dele. Eu gosto muito dele. Eu acho que é um livro que eu sempre recomendo. É um autor que eu gosto muito, né? Só Maravilha. eu sou meio rato de livros, então cuidado. Eu posso ficar falando horas sobre isso. Tem milhões na minha frente aqui. Se quiser indicar mais um, ainda dá tempo. Cara, olha, eu gosto. Esse aqui é muito interessante. Eu adoro poesia. Essa é uma Uhum. poetisa uruguaia, Delmira Augustini, uma mulher muito à frente do seu tempo. Ela morreu em 1914, assassinada Nossa. pelo marido. Ela se casou e pediu divórcio. Ele não aceitou de maneira nenhuma e matou. E ela era uma poetisa que falava que tinha uma mulher de sociedade e tal, e ela fazia poemas que já tinham alguma coisa de sexualidade feminina, né? Então Uhum. eu acho que o tema dela é muito importante. Já que você vai usar, vamos usar. Então, aqui, ó. Isso aqui eu recebi de Meninos da Rua Paulo. Saiu Hum. uma nova tradução do Paulo Ronay, né? É Aham. um livro super legal. Isso aqui tinha que virar uma ópera algum dia, tá? É um clássico. Mas pronto. Você mesmo pode fazer. Eu já fiz algumas, o Anjo Negro. Sempre foi uma coisa bem legal do Nelson Rodrigues. Mas eu acho que é uma grande. Quem sabe, né? Tem muita coisa para fazer. Não me dá ideia. Ideia não falta. André, muito obrigada por disponibilizar esse tempo com a gente. Desculpem meus problemas técnicos, meu tripé escorregadio. Ótimo. Imagina, não tem problema nenhum. Foi ótimo. Boa Entendeu? sorte na reabertura, que dê tudo certo, muita saúde para todo mundo que trabalha no Teatro Municipal, essa joia no Rio de Janeiro que a gente quer que reabra mais com todo mundo em segurança. Sim. Obrigada, E gente. Pode não, eu falar. queria convidar todos para ler o meu blog, o Dito Erudito, né, na Veja Rio, também vários blogs, é super bom, a Vejinha está de volta. Isso é importantíssimo. Eu fui no relançamento e a sensação de renascimento do Rio, isso é muito importante. A gente ter essa revista, uma revista que fala de cultura, é importante para a nossa autoestima, para a gente saber realmente. Então, parabéns a vocês todos que estão atrás disso. Voltem, procurem as redes do Teatro Municipal, as minhas redes, leiam o Dito Erudito, leiam os colegas, leiam muito, vai passar, em breve a gente vai se ver ao vivo, presencialmente no teatro. Fiquem ligados. Sim, muito obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Para olhar as colunas lá no site da Veja Rio, é só acessar vejario.com.br e clicar ali em cima na abinha Colunistas. Aí vocês encontram os textos do André Heller Lopes e de todo mundo que já passou por aqui e de quem ainda vai passar. Semana que vem eu vou conversar com o Marcelo Copelo, que é jornalista especialista em vinhos. Vamos harmonizar tudo nessa live. Obrigada, gente, e até semana que vem. Um beijo.